Olha só, hoje a gente vai mergulhar num caso que é bem curioso. Não é um crime daqueles de filme, sabe, com detetive e pista óbvia. É um mistério industrial. O culpado? Invisível. O prejuízo? Milhões de dólares. E a única testemunha de tudo isso são os dados. Então, se prepara. Pois é uma daquelas coisas que irritam no dia a dia, né? Mas e se o problema não for o entregador, não for o transporte, e se for um defeito de fábrica? Uma falha que acontece bem ali, no momento em que a caixa está nascendo. E olha aí, a prova do crime. Uma rachadura bem fininha, quase não dá para ver. Ela aparece justamente na dobra do papelão. Pode até parecer besteira, né? Mas essa pequena rachadura, ela compromete a caixa inteira. Transforma o que deveria ser uma proteção numa armadilha super frágil para o produto lá dentro. Então, esse é o caso. Uma falha de fabricação que não parava de acontecer, dando um prejuízo gigantesco. E o pior de tudo, ninguém fazia ideia do porquê. O nome técnico para isso é ruptura de vinco. Mas, falando de um jeito simples, na hora de dobrar a folha de papelão para montar a caixa, as fibras do papel elas simplesmente quebram. O resultado é uma caixa que já sai da fábrica com defeito, já nasce fraca. E olha, a coisa aqui era séria. Não era só sobre umas caixinhas com defeito, não. O impacto real era de milhões de dólares. Em produtos estragados, em devoluções, em ter que fazer mais embalagem. Resolver isso não era uma escolha, era uma urgência. Bom, toda investigação que se preze começa com uma lista de suspeitos, certo? Então, a pergunta era, o que ou quem estava causando essas rachaduras? Era hora de botar todo mundo que pudesse estar envolvido na mira. E é aqui que o desafio fica bem claro. Porque pensa só, fazer papelão ondulado é um processo super complexo. Envolve máquina, material, o ambiente da fábrica. A causa podia ser literalmente qualquer coisa, desde a umidade do ar até uma pecinha minúscula na máquina. Então, a equipe montou a primeira lista de interrogatório. O suspeito número 1, a umidade, que deixa o papel mais mole. Outro suspeito, o fornecedor do papel. Vai que era um lote ruim, né? A pressão da máquina também entrou na lista, claro. E até a dureza da borracha que faz a dobra. Cada um deles tinha, digamos, um motivo e a oportunidade para cometer o crime. E essa aqui é a nossa cena do crime. De um lado, a gente tem esse cilindro de metal que corta e dobra o papelão numa velocidade absurda. Do outro, o material de borracha que vai nesse cilindro para fazer a dobra certinha. A resposta estava em algum lugar aí, no meio dessa dança mecânica super complexa. Achismo não ia resolver esse mistério, né? Era preciso uma abordagem quase forense. Um método para testar cada suspeito, um por um, de um jeito bem rigoroso. Chegou a hora da ciência entrar em campo. A ferramenta que eles escolheram foi o Planejamento de Experimentos, ou DOE. Imagina que é como montar um laboratório de perícia. O primeiro passo é isolar cada suspeito. Depois, eles criam testes controlados onde mudam uma coisa de cada vez, de propósito, para ver o que acontece. Em cada teste, eles coletam as provas e, no fim, a análise dos dados aponta o culpado. E olha só o plano de ataque dos investigadores. Essa árvore aqui mostra como a abordagem foi inteligente. Eles não só testaram os suspeitos principais, eles também controlaram outras coisas, tipo a máquina usada, o turno de trabalho e até o operador. Era para ter certeza de que nada de fora ia contaminar as provas, sabe? Depois de fazer todos os testes, os investigadores tinham uma montanha de dados nas mãos. E aí começou aquele trabalho de formiguinha, sabe? De analisar tudo, seguir a trilha dos números para tentar achar algum padrão. Se a gente bate o olho nessa planilha, parece um código impossível de decifrar. São centenas de linhas, cada uma é o resultado de um teste, cheia de medidas, porcentagens. Achar a verdade aí no meio parece missão impossível, tipo procurar agulha no palheiro. Mas para um bom detetive de dados, o padrão tá lá, só esperando para ser descoberto. E aí, de repente, quando eles jogaram os dados num gráfico, a pista principal apareceu. Foi uma descoberta chocante. Quando a máquina estava desalinhada, a taxa de ruptura das caixas pulava para 75%. Mas, com a máquina alinhadinha, o problema sumia, zerava, 0% de falha. Isso não era coincidência, era praticamente uma confissão. A trilha de dados era clara, não tinha como negar. Enquanto a maioria dos primeiros suspeitos tinham um álibi, tipo a umidade e o tipo de papel não tinham nada a ver com as falhas, outros fatores estavam sempre lá. Na cena do crime, nos testes que davam errado, o cerco estava se fechando. E chegamos ao momento que todo mundo esperava. Depois de semanas de testes, de análise, a equipe finalmente estava pronta para dar o veredito e apontar os culpados. E aqui estão eles. A umidade, inocente. O fornecedor do papel, inocente também.
Os verdadeiros culpados, que agiam em dupla, eram 2 detalhes de ajuste da máquina, o tal do paralelismo e a fixação de pinos. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? O paralelismo tinha a ver com o alinhamento perfeito, milimétrico dos cilindros da máquina. Qualquer desviozinho criava uma pressão absurda num ponto só. Já a fixação dos pinos que seguravam a folha de papelão estava errada, e isso criava uma tensão a mais. Juntando esses 2 errinhos, pronto, era a receita para o desastre. E essa é a grande lição desse caso, né? O problema não era uma peça grande quebrada, era a combinação, bem sutil, de 2 ajustezinhos errados que ninguém nunca tinha reparado. Isso mostra que, em sistemas complexos, os pequenos detalhes não são só detalhes, eles são, na verdade, a coisa mais importante. E tudo isso leva a gente a pensar, né? Essa investigação toda não é só sobre papelão, é sobre um jeito de resolver problemas. Fica a pergunta no ar. Quantos mistérios do nosso dia a dia, lá no trabalho, nos nossos projetos, poderiam ser resolvidos se a gente parasse de chutar e começasse a olhar para os dados? A resposta, muito provavelmente, está escondida bem na nossa frente o tempo todo.